Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, quero lembrá-los de se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também nos seguirem lá no Instagram, no @Momento do Campo. E quero lembrar mais uma vez que além de estar no YouTube, estamos também no Spotify. E agora quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. E, gente, quero falar para vocês como eu fico feliz quando eu tenho aqui como convidado os nossos queridos produtores rurais, porque a gente sabe da correria deles, que estão sempre aí na lida, nas fazendas. E hoje tenho aqui comigo o Rui Zanchetti, que é produtor rural. Rui, obrigada por estar aqui. A gente conseguiu aí, né, um tempinho para que você viesse, porque a gente sabe, né, como eu sempre falo, produtor rural não para, né? Obrigado, primeiramente, quero agradecer a você aí pelo convite. Lógico que para nós um momento agora é um momento um pouco de entre-safra, é um momento um pouco mais tranquilo, mas sim, a agricultura não para, o agricultor não para, sempre atrás de informação, de inovação, então também esse momento também é válido para nós também. Olha só, então é por isso que hoje eu vou aproveitar, né, que a gente está com ele aqui. Antes eu queria ter trazido um pouquinho antes, quando estava no finalzinho da colheita, mas em virtude da correria, né, do produtor no período de colheita, a gente aguardou um pouquinho para trazê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da safra de soja que finalizou aí 24, 25. Vamos fazer um panorama geral aí de como que se comportou a cultura e, claro, né, falar um pouquinho aí da Zanchetti Agro, enfim, quero que você conte um pouquinho, né? E principalmente quero que você comece falando do Rui, né? Vamos conhecer um pouquinho do Rui. O Rui é matogrossense, não é? Fala um pouquinho. Na verdade, a origem da Zanchetti Agro vem através do meu pai, né? Meu pai é nascido em Santa Catarina, tá com 44 anos aqui no Mato Grosso, já conheceu minha mãe aqui em Dom Aquino. Eu sou nascido aqui, na cidade de Jaciara. Fiz faculdade em Cuiabá, sou formado em administração, mas todo o período meu foi sempre na fazenda, ali do lado do pai. Aí quando vou sair da faculdade, vim para cá, bastante dificultoso, bastante trabalhoso, num processo aí de transição, né? Vai passando de pai para filho, no contexto veio minhas irmãs também. A gente resolveu fazer um processo de holding, todo um processo de estruturação, saiu um pouco, tentar ser um pouco modo familiar, olhar para o segmento como empresa realmente, né? Mas o modo familiar também fica bastante evidente, né? Porque está todo mundo envolvido, onde foi criando setores, criando cada uma funções específicas. E aí hoje, quando eu já terminei a faculdade, assumi essa parte da fazenda. Hoje eu estou como um diretor administrativo no grupo, né? Meu pai está cuidando um pouco mais da pecuária, a minha irmã um pouco da questão de floresta. Nós temos uma parceria com a Cargill na parte florestal e a parte de transporte também. A gente tem uns caminhões que prestam serviço. E estamos aí cada dia aprendendo mais. O agro é esse que move muito, sou apaixonado por isso. Gosto disso, vivo disso, quero passar isso para meus filhos também, para minhas filhas. E cada dia que passa, isso representa muito para mim, estar vivendo isso, aprendendo disso, convivendo cada dia mais no agro, sabe?
Olha só que legal. Então a Zanquete Agro, vamos falar então um pouquinho disso. Você comentou que vocês então têm a parte de transportadora, pecuária, e quais culturas mais vocês estão Hoje nós estamos atualmente? cultivando milho, soja e algodão, né? Agora estamos aí analisando um projeto para uma viabilidade de fazer um retorno de crédito de carbono na agricultura mesmo, sabe? Segmentando as áreas que a gente não faça a segunda safra, com uma opção aí de uma matéria orgânica, de um mix, de uma coisa para atribuir um crédito de carbono e ser vendido também. E aí tem uma pecuária, tem uma parte de floresta, a gente tem uma parte de plantado eucalipto, onde tem uma parceria com a Cargill, aqui em Primavera. E a parte de transporte também. A Zanquete Agro fica aqui na região de Primavera mesmo. Isso, nós temos escritório aqui em Primavera, né? A nossa propriedade, por mais que seja muito próxima daqui, ela pertence ao município de Dom Aquino. Olha só. Nós estamos 40 quilômetros daqui, mas o município é Dom Aquino. Até nós temos duas áreas, uma área pertence a Dom Aquino e uma área a Poxorel. Distância de 10 quilômetros uma da outra. De Primavera. Tem uma divisão, né? Mas a gente... nós moramos em Jaciara, em 97 nós viemos para Primavera. Viemos para Primavera e já ficamos estabelecidos. Mas a gente, como nasceu em Jaciara, estabelecemos lá um período e depois viemos para cá, né? Aí tem outros familiares, tios, né, que moram aqui também, que foi na época que meu pai veio para o Mato Grosso, né? Aí meu pai era motorista de caminhão. E aí, quando ele veio fazer uma entrega, na verdade, ele passou aqui por Primavera e ofertaram uma área para ele. E aí ele comprou uma área a troco de um caminhão. Que ano que foi isso mesmo? Foi 42 anos atrás. Caramba, entendeu? Faz muito tempo. Foi bem no começo. E aí ele plantou arroz e meus tios estavam lá no Paraná e teve uma safra boa naquele ano. E aí eles conseguiram ver uma viabilidade e um retorno financeiro muito bom. E resolveram vir todos para cá. E aí, a princípio, eles eram sócios. Tem 21 anos que dividiu a sociedade. Cada um teve a sua participação em sua área, né? E aí a gente foi começando, engateando e fazendo também e estabelecido todo esse tempo aí. Rui, eu acho isso muito interessante, porque é como eu sempre falo, né? Eu sou muito fã dos produtores rurais e principalmente daqueles que vieram de outras regiões, visualizaram ali, tiveram as suas oportunidades e encararam, né? Porque, imagina, 40 anos atrás, o que era essa região aqui há 40 anos atrás, né? Na verdade, Viviane, eu sempre falo que é um legado, né? Na verdade, a gente vem dando continuidade, mas quem fez tudo foi eles. Foi no começo, lá de trás, né? O sofrimento, todo meu pai e minha mãe, nos primeiros anos na fazenda, eles chegaram a ficar em barraco de lona, né? Todo esse sofrimento, a gente já pegou uma situação pronta, tá mantendo, né? Tá fazendo alguma questão mais, mas vem mantendo toda a parte de sofrimento lá de trás que fizeram para abertura de área, para levar infraestrutura, todos esses tempos, né? Então, assim, o agro realmente é muito motivador, é muito gratificante ver o resultado de tudo isso, principalmente dos seus pais, né? Não, com certeza. Que é uma base de tudo, né? E aí vocês vão dando continuidade e hoje com a tecnologia que vem vindo também melhorando tudo também, né, na propriedade. A parte tecnológica ela é fundamental. Ela acho que está até avançada demais, né? A gente está passando por um processo de inovação a segundos, minutos, né? Todo momento tem uma parte de inovação, né? É até difícil até acompanhar tudo isso. Mas aonde a inovação ela veio como um fator positivo até para melhoras de produção, melhoras de estrutura. Então, tudo isso é fundamental. Então, a gente saiu de uma era, entrando para uma era mais moderna, e daqui 5, 6 anos talvez já seja outra era, que já loucura, vai outras né? coisas, é uma loucura. Mas vamos então falar um pouquinho, né, da soja, né, que, enfim, que vocês produzem aí, como que se comportou aí essa última safra. Eu falo que eu tentei falar com o Rui no período de colheita, mas a gente também tem um entendimento que é muito corrido e vocês têm que aproveitar aí os momentos que, né, a gente teve os período de chuva, então tinha que aproveitar cada momento para finalizar a colheita. Então, eu queria que você me falasse como que foi esse ano, como que se comportou a cultura esse ano, né? Safra 24-25. Veridiana, na verdade, cada produtor e cada situação
de safra, ela tem uma particularidade, né? Mas no contexto geral, a gente vem na safra 24, 25, que eu considero a safra que é agora colhida, vendo um resultado positivamente bom, né? Foi projetada uma produção bem elevada, onde não correspondeu todos esses números, mas comparando com a safra 23, 24, onde a gente teve uma estiagem muito grande, além da estiagem, uma desvalorização de preço também grande, que é onde, digamos, acendeu um sinal de alerta para o produtor, né? Realmente, pelas dificuldades que vinham, então todos estavam ansiosos com a safra, né? Mas a safra, no começo da 24, 25, no plantio, a gente teve um atraso. E aquilo gerou um pouco de preocupação para o produtor. A gente não conseguiu plantar na janela que se esperava, né? Mas, diante disso, teve um comportamento muito bom no seu período ali, com chuvas regulares, com condições climáticas boas. Então, teve toda uma condição favorável para uma produção. Falando um pouco da nossa situação, eu acho que foi um pouco no geral, as primeiras áreas colhidas, ela teve um resultado positivamente bom. Já partindo do término ali dos seus 20, 15% final, teve um excesso de chuva. Então, nesse excesso de chuva, você acaba, digamos, tendo uma perda um pouco, né? Tanto com umidade, quanto com produção. Muita soja amadureceu no período chuvoso, onde teve pouca luminosidade. Então teve diminuiu um pouco da produção. Mas no contexto, a safra 24, 25, ela foi positivamente, né? Então eu vejo como um cenário, comparando com a safra anterior, nós estamos bem melhores que da safra anterior. O que está um pouco relativamente ruim é a questão do preço, né? Essa instabilidade de preço, ainda as commodities estão oscilando muito, principalmente a soja, ela projetava um número diante da produção, toda hora saindo levantamento de super safra, estoque mundial supermente abastecido, e aí o preço não acompanhou o que deveria se acompanhar. Diante disso, eu vejo hoje uma grande maioria do produtor um pouco cauteloso, né? Principalmente nessa parte de investimento, essa parte de tomada de crédito devido a juros altos. Então, assim, a safra, num contexto, ela foi positiva, mas por trás de tudo, não é só a safra, tem toda uma situação que ela não está tão favorável. Entendeu? Nesse momento, vocês têm que se preocupar com essa questão também, não acabou ali, né? Não, na verdade, nunca acaba. Uhum. É aquela velha história, o agro não para, né? Exatamente. Nós já estamos finalizando, mas já projetando a próxima. Nós já estamos em negociação, já temos negócios feitos para a próxima safra. A gente teve aí negócio feito até antes de terminar a colheita, né? Os negócios vão antecipados, eles são muito antecipados. Hoje, para você fazer um investimento ou para você fazer uma compra de fertilizante, não é vou comprar da noite para o dia, você tem que ter toda uma programação. Muitos produtos são produtos importados, não é que consiga chegar da noite para o dia na sua propriedade. Então, o que acontece nisso? A gente finaliza uma, mas já está com outra engatilhada. Só que dessa planejamento para a próxima safra, aonde que está uma dificuldade assim do investimento, que é o principal. A sua propriedade, a sua área é o ganha-pão do produtor. O produtor precisa investir. O produtor precisa colocar. Diante de um cenário de soja, olhando soja hoje, soja baixa, o produtor ele acaba retraindo um pouco o investimento. Então, assim, você sempre fica com um sinal de alerta. Nessa questão do investimento, nessa questão da tomada de crédito, hoje os juros muito altos, taxa de juros muito alta, o produtor tomar um crédito hoje, devido à questão principalmente hoje, que vem acontecendo muito essas questões de RJs, né? Então todos ficam preocupados, os bancos estão sempre com atenção. Então, para você tomar um crédito,
hoje não é tão fácil como era mais antigamente. Então você precisa, muitas das vezes, tomar um crédito para gerar a sua próxima safra. E aí, quando você não tem tudo isso, você acaba segurando alguns investimentos. Infelizmente, isso reflete para todos. A gente pode ver no comércio, na venda de máquina, na questão própria da cidade, onde a gente convive, que é a questão imobiliária, que é aquecida, também dá uma segurada. Por quê? Porque o produtor ele não consegue ter uma liquidez para fazer um investimento ou fazer uma tomada de crédito para comprar ou para fazer devido a essas condições. Por mais que hoje também, com essa questão de guerras, essa questão de hoje, nós estamos falando nesse momento da questão tarifária do Trump, toda essa questão que infelizmente atrapalha e ajuda ao mesmo tempo. Tem os dois lados, e muitas das vezes a notícia, quando ela é gerada e muitas pessoas, o próprio produtor absorve de uma certa forma que não consiga compreender ou entender, isso reflete muito como um sinal negativo para outras situações, até para tomada de decisões. O produtor ele tem que olhar sempre, eu acho que a informação ela é sempre válida, mas olhar, filtrar essa informação, analisar a informação para você tomar uma decisão. Porque muitas das vezes nós estamos numa bolha de informação. Nessa bolha de informações, muitas informações são manipuláveis. São informações que não são da realidade, são informações que não condiz com o que o cenário está projetando. Então, tudo isso interfere também na questão do produtor, na questão do custo do produtor. Uma questão tarifária hoje, ela representa, que nem eu te disse, um sinal positivo ou um sinal negativo. Pode ser que venha afetar alguém e pode ser que venha favorecer alguém. Então, nós estamos no meio dessa informação de bolha. E muitas das vezes, essas informações acabam atrapalhando a decisão do produtor. Essas informações que não chegam de uma forma tão clara ou tão objetiva para o produtor tomar uma decisão. Então, tudo isso diante de um cenário muito, como que eu falo, um cenário especulativo, um cenário que está mais especulando o mercado do que fazendo, realizando. Isso hoje, a gente fica com um certo receio. E se você olhar, hoje, o soja em bucho que a gente negocia, o dólar, ele está muito bom. Mas quando você joga ele por real, que é o que a gente também tem que olhar, ele é péssimo. Mas o produtor, a gente ouve muitas vezes, o produtor chora de barriga cheia, o produtor reclama, o produtor sempre está bem, choram demais. Mas não é a realidade de todos. Não é a realidade de todos. Muitas das vezes, o próprio produtor, ele si mesmo faz o marketing negativo dele mesmo. Ele mesmo prejudica ele mesmo. Porque a realidade não é todas igual. Todos são igual. A realidade é de cada um. Cada um tem sua particularidade. Cada um tem a sua dificuldade. A dificuldade que eu tenho, talvez, aqui, o outro não tenha próximo a mim. Hoje nós temos áreas de 50, 60 quilômetros uma da outra, com clima diferente, com altitude diferente, doenças, com textura diferente. E muito disso são tomadas de decisões diferentes. Então eu não posso falar a minha realidade e comparar com a realidade do outro produtor. Então por isso que muitas das vezes a gente vê alguns produtores vai lá e falam, fazem, mas não é a realidade de todos. O custo de um produtor, em média, são bem parecidos, mas quando você vai ajustar, alguns pente finos são diferentes. Um tem que colocar um investimento a mais, o outro não tem um investimento a mais. Um tem parcela de máquina, o outro não tem. Então são realidades totalmente diferentes que cada produtor vive. E por isso que eu falo que o marketing negativo do produtor é ele mesmo que faz. É ele mesmo. É ele mesmo que se fala no mercado, é ele mesmo que fala para uma emissora ou que fecha. E muitas das vezes essa informação própria do produtor chega para outro desassistida. É o que eu te disse da informação. Ele capta aquilo como uma positividade daquela situação que não é a que condiz a ele. Não é o que condiz. Nós estamos falando assim,
A gente teve um caso, 2 semanas fazendo um planejamento. Hoje, lá no escritório, a gente já estava falando outro planejamento. O mercado, em 4, 5 dias, ele teve uma mudança expressiva. Você consegue mudar 100% do seu planejamento? Não. Você não consegue mudar 100% por você já ter, ou talvez comprado alguma coisa ou outra, mas você tem que fazer um ajuste para tentar diluir. Então, assim, são ajustes finos. Hoje, a lavoura em si, a propriedade, elas estão nos detalhes, né? Em si, todos hoje já domina a questão do plantar, do colher, mas o domínio interno, o domínio do pente fino, são particularidades de cada um. Cada um vai ajustar aonde o calo dele aperta, onde o calo dele solta. Então, esses são ajustes de particularidade de cada produtor. Interessante. É o que eu sempre falo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente dá, né? Isso, eu acho que isso é em todas as áreas, não é só na parte, né, nossa aqui de jornalismo, não. Como ele falou, né? Um produtor rural que às vezes fala, tal situação foi legal, mas tem que ver, nem todos os casos às vezes se encaixam, né? Por serem regiões diferentes, contextos diferentes, enfim. E é interessante isso que você falou, né, Rui? O produtor rural, ele se planeja. É muito planejamento para ele conseguir produzir bem. Mas, às vezes, nem tudo sai como planejado. Uma mudança, como você falou, de um preço, né? Enfim, da parte comercial, pode mudar todo o cenário, né? Muda totalmente o cenário. Hoje a gente trabalha relativamente em cima de custo, como todo mundo, com qualquer empresa. Na verdade, você tem que olhar a linha final, né? E aí você faz uma programação de uma safra, talvez conduzindo uma commodity. No meio do caminho, aquela commodity não tem uma expressão de lucratividade, você acaba ajustando para outra commodity, né? Mas você consegue mudar 100%? É muito difícil, até mesmo porque você compra um adubo, né, um fertilizante. Você compra um fertilizante. Você, alguma matéria-prima, você consegue ajustar numa outra cultura, outras matérias-primas você não consegue. Então, você não consegue mudar totalmente. Então, assim, você não vai, vou parar de plantar soja, vou plantar só milho. Não é, você tem que ajustar o meio do meio do termo para você tentar fazer isso. E essas mudanças, elas estão acontecendo semana, dias. Uma fala hoje do Trump muda muita coisa, né? E como que vocês fazem? Curiosa, né? Como que vocês fazem? Você, Rui, fica atento a isso? Você tem uma equipe? Como que funciona? Porque, realmente, né? Como você falou, uma fala pode mudar tudo. E como que vocês fazem? Diana, é o que eu falo, são particularidades, né? Uns 8 anos atrás, numa viagem, eu tive uma oportunidade de estar numa viagem, tinha um economista, e ele me relatou uma situação. E ele citou várias situações do produtor no momento, né, cabeça do produtor, e eu fui tentar entender, né, e aí ele conversando com ele no momento ali, ele me falou assim: nunca você vai errar quando você fizer média, né? E aquilo ficou um pouco meio que na minha cabeça, fazer média, como que é, fui tentar entender, né? Então hoje muitas coisas eu coloco em prática do que eu ouvi dele. A gente tem uma modalidade de compra. Normalmente não é atribuída 100% a negociação em cima dessa modalidade. A gente divide a modalidade de compra em 2 ou 3 modalidades, até mesmo para diluir tanto o risco de perda e o risco de ganho. Uhum. E dessa modalidade a gente pega, atribui a modalidade de venda também diluída. Como vocês fazem, Luciano? Nós vendemos a soja praticamente em 4 períodos. A gente divide em fração, divide ela em 4 períodos durante o ano. Então, a gente acaba diluindo um pouco do risco. Nós participamos da alta, participamos da baixa, mas nós atribuímos uma média. Nós projetamos uma média que queremos chegar. É igual uma média de produção. Todo início de safra, planejando 25, 26, a gente projeta uma média. Em cima dessa média, nós vamos atribuindo custo, particularidades, tudo em cima disso aí. No decorrer da safra, essas médias, elas vão sendo atualizadas conforme a gente vai colhendo. Então, você vai tendo uma prévia. Uhum. Se você vai atingir
Se você vai passar ou vai ficar inferior. E aí você consegue ajustar. Nem sempre você tem uma diferença tão expressiva. Ela sempre está dentro de um ajuste. É aquela velha margem de erro, né? Sempre você está na margem de erro. Então você consegue diluir tudo isso. Então você não tem um risco muito alto e nem um risco muito baixo. Quando você tem uma diminuição dessa média, principalmente inferior, aí que tem que ter um sinal de alerta. Como você vai se programar para você atingir aquilo que você se programou? No caso, se você atingiu uma média, você tem um gasto. Uhum. Se você não atingiu aquilo ali, você vai estar em déficit, né? Aí você vai ter que ter uma habilidade para ver o que você vai fazer. Se você vai tomar um crédito, se você vai vender alguma coisa, ou vai tirar de um outro lugar para cobrir esse. Então a gente sempre faz isso. Normalmente a gente tem um planejamento 2, 3 vezes no ano, sempre para atualizar também isso. Então a gente sempre acaba atualizando, porque tem uma variação. No momento que você comprou um produto, no momento que você comprou outro, talvez aquele custo não vai bater com aquilo lá, então você vai ajustando. Mas essa é uma tomada de decisão um pouco simples que esse economista falou para mim, falou assim, faz média, não vende tudo uma vez, não faz negócio tudo de uma modalidade, dilui seu risco. Então eu comecei a atribuir. Então você faz uma negociação em dólar, faz uma negociação em real, faz uma negociação no barter, você acaba diluindo o seu risco. Você sempre está participando do momento, né? Talvez o dólar naquele momento não seja bom, mas o real tá bom, você fez em real também. Talvez não, a troca foi o melhor, que é o barter, né? Foi a melhor opção, você acaba fazendo o barter. Então você está com o seu risco totalmente diluído, você não está apostando todas as suas fichas numa situação. É interessante, não? Né? Você viu que informação importante, né? Essa modalidade, voto, são particularidades de cada produtor. São particularidades. Eu tô falando assim, É a forma que vocês trabalham, né? Isso, eu não tô dizendo que é uma forma correta e certa, talvez para outros não serve. Sim. E hoje são particularidades porque é a parte de, não é só fazer esse negócio, precisa de documento, precisa todas as situações, talvez um tem uma particularidade, o outro não tem. Então, a modalidade que nós estamos atando para correr menos risco são essas, né? A gente está optando em dividir o risco, não apostar só numa situação. Interessante. É como você falou, cada produtor trabalha da forma que convém para a sua propriedade, né? Sim. E tem a sua equipe, enfim. E, inclusive, para você adquirir insumos, por exemplo. Para você ter uma boa produtividade, você precisa de bons produtos também, né? Isso é muito importante. Você está de olho também no que você sabe que se adapta melhor para sua área, né? Diana, como eu falo de informação, que a gente é bombeado de informação, nós somos bombardeados de produtos. Exatamente. Né? Hoje nós temos uma gama. E essa questão que você falou de bons produtos, é uma coisa que eu sempre levei até para dentro da empresa, tanto na parte administrativa quanto na parte operacional, assim, nem sempre o mais barato é o melhor, né? Então, assim, não é só pela questão do preço, não é só pela questão de uma especificidade, a gente sempre analisa todo um contexto. E quando você tem uma segurança, você tem uma confiança, principalmente com quem você está negociando, hoje no mercado é fundamental. Porque você tendo uma segurança que aquela empresa te entrega produto, te entrega qualidade, te entrega parceria, o resultado vem, né? Então, hoje, a tomada de decisão nossa é principalmente também na questão que eu falo, da questão de parceiros. A gente tem uma gama de empresas hoje, mas a gente fideliza muito aqueles que olham para nós também. Porque muitas das vezes, nem todos olham como produtor. O cenário, muitas vezes, é só lá vender, virar as costas e sair. E um respaldo. E uma segurança a hora que um produto não funcionou. E uma confiança da entrega. Você já imaginou se uma empresa hoje não entrega o fertilizante no prazo que foi combinado? A minha lavoura não é plantada. Ou ela é plantada sem o fertilizante. Quanto isso vai representar de prejuízo para mim? Por eu não ter uma empresa que não me gera confiança. Então, essa negociação, para nós, hoje, ela é um gargalo principal. Nós falamos da questão de parceria.
Eu sempre falo assim, as empresas estão passando por um processo de mudanças, né? A grande maioria são multinacionais, grandes empresas, e muitas das vezes essas grandes empresas, as multinacionais, elas têm muitos processos. Esses processos, em muitas situações, eles acabam dificultando a vida do produtor. Então, aquelas empresas hoje que tenha o contato, vamos dizer a palavra, direto com o produtor, aquela empresa que ela ouve o produtor, aquela empresa que está com o produtor, eu te falo que 70% do produtor, ele vai comprar ali. Porque hoje o produtor, a grande maioria, compra por esse tipo de confiança, por segurança, por você ter um respaldo de tudo isso. E você precisa disso. E muitas empresas, principalmente as grandes empresas, elas hoje realmente elas só vão te vender. Elas não vão te entregar mais nada. Ela pode entregar preço. Ela não vai te entregar mais nada. Se tá bem para você, se a particular te atende, tudo bem. Entregou, ponto e acabou, tá né? Bem, para você tá bem? Importante. Nós, da Zanquete Agro, não avaliamos isso. Nós avaliamos quem está com nós. E não só no momentos bons. Porque você não vive, você não surfa só na maré boa. Você tem anos difíceis. Anos difíceis, você vê realmente quem está acontecendo com você. Como não é só no agro, é na vida pessoal, tudo. Você vê na dificuldade quem está do seu lado. E nesse contexto do agro, muitas das vezes, o produtor ele é taxado, ele é julgado por essas empresas. Está reclamando, usou o produto errado, fez isso. Não é. Ninguém quer fazer errado. E eu digo que a empresa também não. Mas precisa de um respaldo. Ele precisa de uma segurança. Ele precisa que você esteja ali. Então, hoje eu te digo assim, se você tem uma empresa e você consiga vir até a mim, você, Veridiana, você consegue me transmitir segurança. Agora, muitas das vezes, a empresa X, ela tem lá 1000 funcionários. Quem que é o dono daquele X? Eu não sei. Eu não sei quem que é o dono, eu não sei quem vai me entregar. Então, muitas das vezes, ela vai te vender pelo preço. Ela não vai te vender pelo serviço que ela está te passando. Então, hoje, o serviço que o produtor precisa, o serviço de cada um. E cada um é cada um. Uma particularidade. São particularidades de cada produtor. Mas nós avaliamos toda essa questão, principalmente da segurança. Sim. É interessante, né? A gente bate papo e vai entrando nos assuntos extremamente interessantes. Né? O produtor rural, então, ele avalia, não é como você falou, né? Não é, esse produto está mais em conta, não, né? A semente, enfim, o fertilizante e tal. Realmente você precisa de um respaldo, porque é um montante muito grande, é algo que pode prejudicar a sua lavoura. Então, você precisa de o pós, né? Veridiana, é que nem eu te digo assim, vamos lá. O produtor hoje, ele compra de uma empresa. E aí, teve uma dificuldade. A empresa é a primeira a fechar as portas. Se você compra de uma empresa que te transmite segurança, que você tem um contato direto, que não seja o proprietário, mas que seja alguém que resolva. Na dificuldade, essa empresa vai estar do seu lado. Ela vai, se você é uma pessoa que faz as coisas corretas e vai certo, ela vai estar do seu lado. Ela vai querer que você suba junto com ela. Então, por isso que nós sempre analisamos quem são os nossos fornecedores. Quem está realmente com nós. Que não é só estar no momento bom. Sim. A gente vive os momentos ruins. E nos momentos ruins é onde você constrói essas alianças. Confiança, né? A confiança. Então, empresas com segurança, empresas com idoneidade, hoje eu falo que eu tenho uma teoria que eu falo para alguns amigos, sabe? Para nós não vende só produto. Para nós vende responsabilidade, para nós vende idoneidade, para nós vende confiança. Então, essas são os quesitos que vende para a Zanquete Agro. Então eu não analiso, vou lá comprar. Eu não quero comprar só um ano. Eu quero comprar sempre. Eu quero que esteja do meu lado também. Parceiro mesmo, Parceiro. Uhum. Vocês já passaram por algum problema de repente, sei lá, adquirir algum produto e acho que não deu certo? Algo assim? Já. Tem inúmeras situações, né? Teve uma situação... assim, a mais recente, né, tem uns 4 anos,
Nós compramos um fertilizante de uma empresa e esse fertilizante era posto fazenda. Eles carregaram tudo, praticamente o fertilizante, assim, num período muito curto. E aquilo nos chamou a atenção. E essa negociação foi negociação à vista, né? Chamou a atenção. Quando chegou na fazenda, literalmente a gente mandou analisar. E o fertilizante não tinha o que a gente comprou. Eita! E coincidentemente foi uma negociação assim, meio a toque de caixa, meio em cima da hora. Então a gente precisava usar. E aí a gente ficou naquela questão, usa, não usa, o que tem realmente. Medo, né? Não sei. E aí quando a gente notificou a empresa que não, o primeiro laudo que a gente fez, até foi feito a análise a curto prazo e tal, mas assim não é da noite pro dia, tem um período, a gente já avaliou e notificou. A empresa, a primeira coisa, falou assim, ó, nós precisamos um laudo do Comitê de Agricultura. Aí, né, aí a gente já viu que não ia se resolver a toque de caixa realmente. Aí nós paramos e falamos, bom, nós se ferramos. Aí a gente já usou a estratégia assim, deixa de lado e vamos comprar outro produto para atender nós. E fomos para negociação com eles. Então chamamos eles, ó, venham, façam a análise de vocês para ter a contraprova e nós vamos chamar o Ministério da Agricultura para fazer as análises. Eles já enrolaram para vir. Eles enrolaram uns 10 dias. Uma hora alegando uma situação, uma hora era transporte, outra hora era não sei o quê. Todo esse perrengue. Mas resumindo a operação. Sabendo que o produtor precisa para ontem, né? Toda essa situação. Depois eu vou te dar um outro exemplo também. E aí, resumindo a operação, chamamos o Ministério da Agricultura, fez. No laudo do Ministério da Agricultura, o resultado veio menor ainda do que nós tínhamos feito. Menor. Que loucura, né? E aí, no certo do caminho aí, passando-se um tempo, a empresa falou que não tinha como ressarcir, que isso aí poderia ter sido feito a manipulação na estrada, que isso, que aquilo, e resumindo, nós perdemos praticamente, não sei o que realmente estava tudo aquilo, a gente acabou usando a pecuária, né? Mas a gente não teve a efetividade do produto, né? Falando um gancho dessa questão da resolução, nós negociamos com uma outra empresa expressivamente grande e nós tínhamos que entregar um grão para eles. E aí eu vou te falar do processo. Me falaram primeiramente que eles não sabiam como ia ser feito a entrega desse grão. E eu precisava entregar grão para pagar a conta. Eu queria pagar a conta. E aí eles falaram assim, a gente não sabe como vai ser o processo, porque vai ter que ter troca de nota e toda aquela confusão. Nós vamos ver e vão te responder. Não, beleza, pensei que era no mesmo dia. Não respondeu no primeiro dia. E eu já tinha começado a colheita. Foi demorando, 4, 5, 6 dias, foi passando. E eu mandando mensagem. Olha, nós precisamos entregar o grão. Foi indo. Aí lá pouco falou, ó, não é aqui pelo Mato Grosso que nós vamos resolver. Vai ser lá em São Paulo que você vai falar com o fulano. Eu falei, mas não preciso falar, é só vocês me falar aonde vocês querem que eu entregue e como que eu vou entregar. Anota. Para resumir, já me colocaram para falar de um outro setor num outro país. Chegou num ponto que aí o cara falou para mim assim, olha, Luciano, eu vou te responder, era numa sexta, vou te responder na segunda-feira e na segunda-feira vai ter a decisão certa. Eu falei, olha, tudo bem, você vai fazer o seguinte então para mim, você pega, manda um e-mail para soja, manda um e-mail lá para soja, fala, soja, espera até terça-feira que eu vou responder o Rui César. Não chove, não dá sol, fica bonitinho aí. Eu falei para ele, manda um e-mail para soja. Eu acho que você não está entendendo. Nós vivemos hoje. Amanhã eu não sei se eu vou colher. Eu não sei o que vai ter amanhã. Se eu vou ter área, se o soja vai apodrecer. Eu falei, você manda um e-mail pro soja, então. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. E aí, eles não resolveram a situação. Foi me resolvendo na terça-feira. Para você, eu querendo pagar, estava sendo complicado. É o processo. Que não se resolve. Como é que você faz uma negociação com uma empresa dessa? Não tem como. Então você vê como que é uma questão de estrutura, de gente, de processo, que muitas das vezes atrasa. E hoje, nós vivemos hoje. É agora, tem que fazer. Não vai esperar para amanhã. O amanhã é demais. Sim. Ou o soja, se você não colhe hoje, vira 15 dias de chuva. O milho que você não colhe hoje, pega um fogo e queima.
É hoje. É hoje. Não, é por isso que eu falei, né? No período da colheita, que o meu objetivo é tê-lo trazido naquele período. Mas como teve aquela chuva ali na reta final da colheita, óbvio que a gente entendeu, olha, produtores rurais nesse momento vai ser um pouquinho mais complicado de trazer aqui para o estúdio, né? Porque a gente sabia que vocês tinham que aproveitar qualquer janela de colheita para ir para o campo, né? Com certeza. Mas eu tô aqui assim, pra você ver, né? Eu fico até assustada, porque às vezes a gente imagina que o desafio é só naquele momento, né? Que tá ali na lavoura, tudo bonitinho, mas ninguém sabe, às vezes, o antes, né? Ou durante, tipo, uma semente que não chega na hora certa, um fertilizante que vem adulterado, sei lá, né? Que não vem da forma que você precisa. Ou, por exemplo, onde que eu vou entregar esse produto? Às vezes as pessoas não param para pensar que é realmente o tempo todo tem que estar atento. Por isso que é a questão da segurança. Por isso que o produtor tem que ter pessoas que ele confia, que eles tenham credibilidade, que ele tenha parceiros. Você falou, tudo isso são diluídos, tudo isso são riscos. Uma entrega atrasada, não é nem só a qualidade, uma entrega atrasada realmente acontece. Pode acontecer. Agora, não pode isso tornar como verdade o tempo todo. Com certeza. Né? E a gente vê, só que assim, nesse segmento já diminuiu muito, mas ainda tem. Ainda existe muitas negociações, muitas empresas que não cumprem o que é acordado. Então, lá atrás, a situação era bem pior, então. Muito. Para trás era muito sem respaldo, sem irregularidade, sem isso. Mas hoje, como falam, principalmente do produtor, o produtor não paga conta, o produtor isso. As empresas também. As empresas também têm dificuldade, as empresas também não cumprem o que elas acabam acordando. E quem paga toda a situação do parque também é o produtor. Muitas das vezes na situação são coisas que você nem mensura. Um atraso de um produto, hoje, você vai atrasar 3, 4 dias de janela de plantio, você não consegue mensurar quanto que talvez você deixe de colher. Exato. Quanto que aquilo vai te atribuir. E aí, por quê? Falta de planejamento daquela empresa? Falta de responsabilidade? Tem várias situações que estão interferindo no meio do caminho. Olha só, o Rui então contou pra gente algumas situações que aconteceram com eles. Imagina com outros produtores que também já passaram, né? É isso. Olha só, mas além de ter, né, temos essas situações, mas temos sim empresas com boa índole, enfim, que fazem, cumprem, né? O que se comprometem, né? Sim, então tem. Como tem essas com essas particularidades, tem muitas com particularidade totalmente diferente, que estão aí honrando seus compromissos, talvez muitas vezes passando por dificuldade, mas honrando, né? Também tem sempre os dois lados. Eu sempre falo, existe sempre os dois lados. Né? Tem empresas muito idôneas, tem empresas muito corretas, empresas aí que cresceram junto com o produtor, entende o produtor, né? Estão junto com o produtor, né? Então essas empresas, eu acredito que tem vida longa, muitos anos pela frente, né? Elas realmente estão aí para fazer a diferença junto com o produtor, né? A gente vê aqui em Primavera do Leste mesmo, né? Muitas empresas crescendo muito, porque realmente elas estão junto com o produtor, né? Porque senão não cresceria dessa forma. Você pode até ver, Virginia, a gente assim, até não citar particularidades, mas assim, muitas empresas foi criada aqui em Primavera e hoje continua aqui. Né? Não de uma forma, talvez, do expressivo de uma multi, mas de uma forma correta, segura. Porque veio daqui, viu a dificuldade, viu a realidade do produtor. Então tá junto com o produtor. Ele tá junto com o produtor. Então a Primavera hoje tem grandes revendas, ou pequenas revendas, mas que continuam no segmento. Por quê? Porque tá do lado a lado do produtor. E é necessário tudo isso no mercado. É necessário ter o grande, é necessário ter o pequeno, é necessário ter o médio. Tem mercado para todo mundo. Existe mercado para todo mundo. Como o produtor, tem um produtor pequeno, tem um produtor médio, tem um produtor grande. Esse segmento de empresa também. E é necessário todo mundo estar junto. Não tem, eu sempre falo, o produtor tem que parar de competir com ele mesmo. É verdade. O produtor tem que parar de competir com ele mesmo. Ele tem que olhar num cenário, num contexto. A gente está numa região aqui que a gente sempre brinca, né? Entre os vizinhos de fazenda. Porque todos nós se damos muito bem. Todos nós se ajudamos. Parece que um entende a dificuldade do outro.
Não. Ô vizinho, você tá precisando de uma máquina, vizinho, você tá atrasado, vizinho, você quer. Então o que eu falo assim, o produtor não tem que olhar pro outro assim, aquele ali vai quebrar e eu vou pegar a terra dele. Não tem, ele tem que olhar aquilo ali como uma pessoa realmente que está do lado dele. Com certeza. Eu acho que você tem que olhar para o outro querendo o bem do outro, querendo que o outro vá bem também. É isso mesmo. E muitos aqui são produtores que chegaram como meu pai chegou. Estão aí ralando. Tá a geração de filho, ou já tá o neto. Então, essas pessoas também passaram por dificuldade. Dentro disso que você está falando agora, que você está falando de filho, netos, enfim, é algo que vocês fizeram, essa questão de holding, é interessante. Isso também já é uma tendência agora, né? Para que, vamos supor, como você falou, seu pai chegou lá atrás, começou aquilo, aí você, suas irmãs, enfim, estão dando continuidade. Esse sistema é algo que veio para ficar também, auxiliar essas propriedades. Na verdade, a hold, ela também é aquela velha, talvez a questão da informação, né? Muitas das vezes as pessoas entenderam uma hold como uma proteção fiscal, uma proteção financeira. Eu acho que a hold, ela veio para agregar em vários fatores, né? E até uma questão de preocupação. Eu estou falando pelo nosso caso. Desde o início, a gente vai fazer 12 anos que a gente tem hold nessa safra. E quem levantou essa questão da hold foi o meu pai, né? Não fomos nem nós. Ele levantou que bom, né? Que queria fazer todo esse processo, enquanto ele estava vivo, toda a situação. E ele falou assim, eu queria que isso nunca acabasse. Eu fiz, vocês mantêm, o filho de vocês mantém. Isso aqui nunca vai acabar. Ele falou para nós, eu não queria que acabasse. Muitas das vezes, famílias passam por dificuldade, atrito ou outras situações, né? E acaba, talvez, colocando fora todo um trabalho, um suor que veio lá de trás. E ele falou para nós, ele falou assim, olha, ninguém, essa casa, essa máquina não é sua, não é minha, ninguém, é de todos. E quando você faz uma hold, você entende que o movimento é de todos. Então eu não tenho nada. Eu tenho um número. Eu represento um número. Eu represento tantos por cento daquilo ali. Então, nisso, quando você estabelece isso, muitas vezes você entende então que não é o bem físico, o bem financeiro, o bem material. Ali está envolvido família, está envolvido uma questão de idoneidade de um pai, de uma mãe, toda uma questão de uma preocupação. A gente entendeu tudo isso e a gente está levando isso até para os nossos filhos hoje, um legado. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Isso aqui não é seu, isso aqui é nosso. Eu não tenho uma caminhoneta, nós temos uma caminhoneta. Então, hoje a gente quer manter isso futuramente. Então, a hold, ela veio num processo, até mesmo para fazer a gente olhar também. Porque muitas das vezes, o produtor ele tinha um controle num caderninho, numa agenda, né? Sim. E hoje a gente fez toda uma... Precisa, né? Você olhar para uma organização, você precisa olhar uma estruturação, você entender o que é seu, isso é seu, aonde eu posso ir, né? Foi todo feito uma questão assim. Eu falo, quando a gente fez a hold, foi mais de um ano se preparando para fazer. E tem assuntos delicados, tem momentos que você precisa falar o que você acha, o que você sente, como é que vai ser feita uma divisão, para quem é mais, para quem é menos. Isso tudo conversado. E depois que tudo isso está estruturado, é muito mais fácil você lidar. Então, muitas vezes vieram a questão da hold como uma questão fiscal, né? Porque você fazia uma transição de áreas, e aí você tinha um respaldo na questão de ITBI e tal, mas não é só isso. A hold vem te dar uma segurança. Quem quer dar continuidade de um patrimônio, do que foi adquirido lá atrás, é uma segurança. Então você coloca regras, você coloca isso. E a família, eu acho que assim, no contexto, entende que aquilo ali se torna de todo mundo. Eu achei bonito isso que você falou, que seu pai falou. Quero que isso continue. Né? Então é sobre isso. Ele sempre lutou por isso, sabe? Meu pai, ele e minha mãe sempre uma questão assim. Até quando as minhas irmãs estavam fora do negócio, que eles queriam que todos tivessem um negócio. E a gente entendeu que todo mundo tem seu lugar. Nós não competimos um com o outro.
Nós estamos agregando um ao outro. Então, assim, nós não tem disputa de cargo, disputa disso, aquilo. A gente está ali para somar para todo mundo. Então, na hora boa, na hora ruim, todo mundo está junto na mesma situação. E hoje a gente já está passando pelos filhos. Já tem filhos, todos nós temos filhos, então hoje já tá passando. Eu falava com a minha filha mais velha esses dias, assim, ela querendo fazer faculdade, ela falou, mas que... Eu falei, filha, o pai só vai te pedir uma coisa, vocês manter tudo o que foi construído pelo seu avô. Né? Então é essa que é um trabalho de uma questão do Marrode, porque daí tá tudo estabelecido, então é você dar uma continuidade, né? É bacana isso. A gente vê muitos grupos, grupos de fazenda fazendo isso. E às vezes a gente não para pensar. É aquela questão de dar continuidade, da forma que seu pai falou, né? Ele batalhou lá atrás, né? Os pioneiros aqui da nossa região que vieram ali para desbravar, né, o nosso Mato Grosso. Só querem que continue, é bacana. E que bom que veio, né, do seu pai mesmo, então, mais tranquilo de levar. A ideia inicial foi dele. A primeira ideia, o primeiro contato da Road foi com ele. Aí, no momento, ele falou assim, nós precisamos fazer isso enquanto, digamos, todo mundo está no mesmo barco, na mesma estabilidade, para a gente tentar entender junto. E aí partiu dele mesmo. Bacana. Rui, e me diz uma coisa, a gente conversou vários assuntos aí, nem falamos só sobre safra de soja, o que foi muito legal. Hoje, então, para você como produtor rural, o que a gente classifica, então, de maior desafio? Agora eu vi que são muitos, né? Muitos. Mas para você, se alguém chegar e falar, Rui, eu quero começar produzir, vou comprar uma área, tal. Qual é o maior desafio do produtor rural neste momento? Veridiana, tô falando um pouco no contexto, nós da Sanquetiago, o que a gente vê? Hoje a gente está esbarrando além do desafio da questão que é o sabor financeira, que é valor de commodity, valor de produto, nós estamos esbarrando uma questão muito grande, tributária, e é uma questão de mão de obra qualificada. Olha só. A mão de obra qualificada, ela tá, eu acho que num dos gargalos quase do primeiro hoje. Nós como produtor, enfrentamos um desafio muito grande de mão de obra qualificada péssima, não só dentro como fora da porteira. Dentro da nossa porteira, a tecnologia veio. Nós estamos passando por um processo de transição de pessoas de uma idade mais avançada, onde foram habituadas num certo modelo, uma parte tecnológica. A parte nova, a geração nova, ela domina o tecnológico, mas não domina o inicial. Então, isso já é um atrito muito grande dentro da porteira. E fora da porteira, nós estamos enfrentando uma dificuldade aí, hoje no comércio, em empresas, pessoas também qualificadas para prestar esse tipo de serviço para nós. Demanda muito alta de serviço com pouca mão de obra. Hoje você consegue vender, mas você não consegue me atender. Então, assim, a mão de obra, ela é um gargalo fundamental. Muitas das vezes, hoje, o produtor precisa de uma assistência e ele não consegue no mesmo dia. Tem casos de produtores aqui que não plantam em primavera e plantam em outras regiões, que ele tem que pegar profissionais, colocar dentro do avião e levar para uma fazenda longe dele, porque não consegue ter uma assistência na próxima, onde que eles estão. E o gargalo da mão de obra é uma dificuldade muito grande. O avanço veio, a cidade veio, mas a mão de obra não qualificou. A mão de obra não... E além disso, a mão de obra cara. Esse é um gargalo, né, muito importante, que eu considero de uma importância muito grande. Eu vejo muitas, quando a gente conversa com muitos produtores, conversa em reuniões e tal, dificuldades. A gente está passando por um processo de transição muito grande. A mão de obra também não quer ficar mais no campo. Ela quer ficar na cidade. Nem todos querem ir para o campo. Então, filhos não querem ficar mais na fazenda. Então, você não tem uma sequência. Saiu uma reportagem agora, tem um mês, sobre a mão de obra no transporte. Não tem mais motorista. A geração, hoje, 67%, se eu não me engano,
da idade média do motorista é acima de 58 anos de idade. Os que já vieram lá de trás, De né? trás. E ninguém quer assumir. Não vai ter uma troca de bastão. Pois, hein? E isso, eu estou falando na classe de motorista. No agro está a mesma situação. Nós estamos passando pelo momento de transição. Nem todos querem. Aí por isso dá dificuldade. Muitas das vezes faz a gente até impedir um crescimento. Como que você vai enfrentar uma abertura de área igual meu pai enfrentou lá atrás? Aí é onde eu te falo, na questão tributária, numa questão fiscal, numa questão trabalhista, de leis extremamente severas. O produtor hoje, não tem produtor bandido, não tem produtor ruim, mal, não. Nós seguimos as regras, as leis, fiscalizações, tudo. Nós muitas vezes somos taxados como os vilões da história, né? E aí quando você vai para abrir uma área mais retirada, quando você não consegue levar no primeiro momento toda a parte de infraestrutura que é feita aqui, e se levar tem um custo. No momento, mas o produtor está fazendo um trabalho escravo, o produtor está fazendo... Então é muito taxativo. Essa pauta é muito taxativa. Então isso impede, isso é dificultoso. Eu falo hoje para nós, mesmo, a gente já inúmeras vezes pensou em expandir ou crescer, mas barra na questão de pessoas. Olha só. Às vezes a gente não tem muita noção disso, né? Pensa que é só, né? É o que eu falei, por trás de tudo isso, por trás do agro existe um monte de coisa. Existem muitas situações. Muitas das vezes ele é falado, ou ele é discutido, ou falado uma situação. Mas são inúmeras. Hoje, a gente vem passando por um processo de mudança, mas assim, a própria questão de infraestrutura, estrada, armazéns, né? Quanto nós não sofremos? Quanto? Pagamos imposto normal. Hoje é pago na hora, não tem essa. Cria-se FETAB 1, FETAB 2 e vai cria vários meios de arrecadar, mas e retribuir isso para o produtor? Não só o produtor, para todos, né? E a retribuição de tudo isso? Então são muitas dificuldades. Né? Eu te aponto várias dificuldades, mas hoje eu acho que a principal é a questão tarifária e a questão da mão de obra. Entendeu? Lógico que o preço é fundamental, sim, é uma dificuldade, é um desafio. E além disso, é desafioso também você produzir. E não é você lá só jogar a semente e colher. É desafioso. É verdade. São momentos de definição, estratégica, ansiedade, tudo isso. Olha só. Nós falamos um pouquinho da safra 24-25. Estamos aí 10 de maio. Qual é a expectativa aí para a safra 25-26? O início do plantio setembro, provavelmente, isso. Né? Como é que vai a expectativa para a próxima safra aí? Diana, nós somos brasileiros, né? Nós não desistimos nunca. Enfrentamos dificuldade, as dificuldades vêm muitas das vezes para mostrar para nós como fazer algo, né? Depois vem a bonança, mas assim, safra 25-26. Hoje, nós falando hoje, a gente tem um cenário, a princípio, muito parecido com a safra 24-25, né? Falando em soja, ideias de preço praticamente muito parecida com a safra 24-25, né? Aonde o custo, eu que nem falo particularidade, alguns custos eles permaneceram igual, outros tiveram um certo acrescento. Lógico que cada um. Quem fez uma negociação talvez lá atrás, hoje o custo é mais inferior. Hoje, devido a essa volatilidade de câmbio, volatilidade de mercado, tem custos mais elevados. Então, assim, no final, muito parecido com a safra 24-25. Projeta-se ano de clima bom, né? Agora, lógico que isso tem muita coisa para passar debaixo da ponte, mas assim, projeta-se um ano bom de clima. Então a gente acredita que vai ser um ano de, como que eu vou te atribuir a palavra, uma sustentabilidade. Você vai manter o que você vem fazendo. Não é aquela situação que a gente vai projetar um recorde, isso, a coisa. Agora, tudo isso também depende muito da questão lá fora. Nós temos agora que Estados Unidos, que é o grande
a alavancadora e tudo isso começa a plantar, né? Então tem tudo esses rumores, guerras, tarifas, muita coisa, muita água para rolar, assim, né? A projeção é que mantém assim o que foi mais ou menos na safra 24/25. Olha só, realmente muita coisa para rolar ainda, né? Muita coisa que nem a própria questão hoje, assim, aqui tá, o produtor também recuou um pouco na questão de investimento, né? Então ele, pelas tomadas de crédito de juros altos, por outras situações, ele também segurou um pouco de investimento. Tem um pouco da diminuição, não no geral, da questão da linha de investimento, mas assim, manteve, né? Como muitos produtores têm digamos, a gente brinca, tem uma caixa para aguentar, então ele vai manter essa caixa e projetando que mude o cenário de guerra, tarifas e todas as outras coisas, né? E que seja um bom ano num contexto geral, né, gente? Deus que te ouça, viu? Que seja um ano bom para todo mundo, né? Nós, principalmente a cidade, hoje aqui no Mato Grosso, que representa muito a questão do agro, depende muito disso. Todos têm que ir bem, né? Não é só o produtor, todo mundo, né? E para a gente encerrar, você deixaria um recado aí para os seus colegas, produtores rurais? Qual que seria aí o recado do Rui César Zanquetti? Olha, o recado é o que eu sempre falo, até uso muito isso para os colaboradores nossos. Nada está perdido. Sempre tem chance e sempre tem como nós mudar. O produtor, ele realmente não desiste. Ele não desiste, ele é persistente. A gente está enfrentando anos difíceis. Estamos enfrentando dificuldade. Mas eu acredito que com a união, com o compromisso, com a determinação, nós vamos vencer. Então, não desistam, acreditem que vai dar tudo certo de novo. Ah, com certeza. O produtor é guerreiro, né? Muito. Rui, eu queria muito te agradecer. A gente sabe das correrias, então, de verdade, muito obrigada por aceitar o nosso convite estar aqui conosco. Aqui. Gente, que papo que fluiu bacana. Eu acho que se a gente ficasse aqui horas, mas é mais fácil eu chamar ele outras vezes, a gente dividir o episódio em mais vezes. E obrigada mesmo por estar aqui. Vou aproveitar para já mandar um beijo aí para Paulinha e também para o Vicente, enfim, né? Eles estão lá em casa, estão lá os dois. E eu falo mais uma, atrás de um grande produtor, tá uma grande mulher também, viu? Tudo isso também interfere quando a pessoa esteja do seu lado caminhando junto com você também, é muito importante também. E eu quero agradecer também você por dar a oportunidade de debater, lógico que são particularidades de cada um, que eu falei para você, talvez não é a particularidade de todos os produtores, estou falando da minha realidade, deixar bem claro isso, porque cada um tem um modelo, cada um tem um modo, mas a particularidade nossa, da Zanquetti Agro, a particularidade do Rui César Zanquetti, são demandas nossas, o que eu tentei passar para você. Desde já agradeço também pela oportunidade, sucesso para você, continue fazendo. A informação, a troca de ideias, a troca de aprendizado, ela é sempre válida e é muito importante. Tudo que você fizer de coração, ele é válido. Eu sempre tenho isso. Faça o seu melhor. E eu tenho certeza que você faz o seu melhor. Tanto é que eu falava para você antes, de questão de assistir, de ver. É um canal de levar informação também. Não é só de um lado. É para ouvir ambos os lados. Sempre tem dois lados, né? Ouve o outro lado também. Então, desde já, sucesso aí para você. Tá bom? Obrigada, Rui. Obrigada mesmo. Nossa, que bate-papo gostoso a gente teve aqui hoje. E obrigada mais uma vez, Rui. Gente, antes da gente encerrar aqui, né? É claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, nos seguirem lá no Instagram, no @Momento do Campo, e não esquecerem que também estamos no Spotify. Quero também, mais uma vez, falar da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades do estado do Mato Grosso e está aí, junto com o produtor rural, desde o plantio até
a colheita. Gente, esse aí foi um bate-papo com Rui César Zanquetti, da Zanquetti Agro, um produtor rural aí que realmente trouxe aí informações importantes e é muito legal a colocação dele. Cada caso é um caso, é bacana isso, né? A gente entender que cada situação é uma situação, então é bacana. Faço questão que vocês assistam, para quem às vezes pegou só alguns trechos, assista na íntegra, porque realmente foi um bate-papo muito legal. Gente, espero vocês então no próximo episódio. Até lá!